Vocês estão felizes? Abra sua Bíblia, ou ligue sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 29. Eu estou muito feliz. Que semana incrível nós tivemos. Essa semana nós tivemos lá como é que é o nome lá, irmão? No Grêmio do SAEG. Nós tivemos lá o nosso dia de desafio físico, né? Como vocês sabem, o pastor de vocês está virando um atleta, então a igreja tem que acompanhar. Acho que você está rindo, Julião. Cara, o Julião perdeu 30 quilos, agora está um nojo. Ninguém aguenta mais ele, Henrique. Se falar de gordura, ele olha para mim e fala assim, Mano, o Julião tinha um de mim dentro dele, agora está aí. Mas foi um dia incrível, gente. No próximo você não pode perder, não. Aliás, nós tivemos ontem aqui o nosso GPS. Tivemos uns caras aqui, mano, sendo quebrados por Jesus. Tenho certeza que seu marido, pelo menos, chegou na sua casa assim, ó. Nossa. Nós temos que alinhar algumas coisas, nós homens, né, chamados por Deus. Irmão, você colocar um negócio na sua cabeça. Jesus falou que nós somos o sal da terra. Nós somos os homens que conservam a palavra e sua doutrina e seus ensinamentos. O mundo não vai querer que você se manifeste. O mundo vai falar para você assim, ó, que você discipular sua esposa, vai falar que é misoginia. Quantos estão entendendo? Então tome cuidado, tá bom? Firme-se em Jesus. Então nós tivemos, olha só, na terça-feira nós tivemos, foi uma gente incrível. Eu joguei vôlei com todo esse porte atlético, essa altura. Mano, foi 3 bolas que eu fui assim mergulhar, já levantei com dor no joelho, no tornozelo, no ombro e no pescoço. Eu não estou brincando, pergunta a minha esposa, é verdade. Mas estou feliz, irmãos, estou saindo do comodismo, não quero nem saber. Eu quero que Jesus ainda use esse corpício para continuar pregando essa palavra. Ajuda eu. Vamos chamar para tomar café na sua casa. Põe água com gás, gelo e limão, tá bom? Se você não participou, você perdeu. Eu vou falar que perdeu, deixei de ganhar. Não, perdeu mesmo. Além de ter um almoço abençoado, nós perdemos bastante caloria, mas teve que repor um pouco, né? Para manter o equilíbrio. Quero louvar a Deus aqui pela vida da Josi, do Binho. Gente, esses dois na cozinha atrapalham a gente fazer regime, não tem jeito. Deus abençoe o Binho, a Josi, a Jéssica, né? A Mazinha. A Mazinha está aí? Não está aí hoje. A Mazinha, né? Deus abençoe, vocês foram incríveis, além de todos, Beg, todos lá que foi incrível. Pitu quase matou os irmãos, Pitu e o Fu, mas foi incrível. Olha aqui, ó, foi um dia de comunhão. E aí eu preciso falar um negócio para você assim, ó. Se você tem dificuldade de estar num ambiente com a igreja para desfrutar da comunhão, você precisa rever qual evangelho você está seguindo. Porque o evangelho aponta constantemente para a comunhão. Se você não sente prazer em estar unido à sua igreja, que Deus deu para você congregar, tem alguma coisa quebrada que precisa ser consertada por Jesus, tá bom? Aí você fala, não, tem tanta gente. Não, é só mais um com defeito, um monte de gente cheio de defeito que Jesus está consertando. É um processo. Mas nós vamos junto com nossas imperfeições, e um ajudando o outro. Corredor. Falando nisso, quem que foi que ganhou em segundo lugar ali? Meu Deus, Jesus, por favor, irmão, fique de pé. Não foi qualquer coisa, não. Fique em pé, irmão, por favor. Você pode aplaudir Jesus pela vida do nosso irmão? Irmão do céu. Não foi qualquer corrida, não, irmão. Parabéns, irmão. Jesus te abençoe. Um dia eu chego lá. Nós tivemos corrida também hoje, né? Os irmãos participaram, a Ju, o Silvio, o pessoal aqui, o Caio. Uma galera louca aí, gente. Tá todo mundo louco mesmo. Parabéns a todos vocês, viu? E ontem nós tivemos aqui o nosso GPS, Governo, Paternidade e Sacerdócio. E eu aconselho você a vir aprender como é ser homem à luz da Bíblia conosco. Nós estamos apanhando pra caramba, Jesus! Ontem foi uma noite aqui de pancadaria.
Tem que ser um macho, mano, para seguir Jesus. Macho. Uau! Como é que é, velho? Achou aí? Mateus capítulo 22, verso 29. Diz assim: Jesus, porém, lhes respondeu: este é o vosso erro. Não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. E hoje, enquanto o pessoal adorava aqui essa última música, e a música anterior, parece que nós combinamos, mas ninguém sabia que ia pregar, não. Nem eu sabia que ia pregar até hoje de manhã. A verdade é essa. Nossa, já estava ficando apavorado. Eu ia almoçar na minha sogra, eu falei, esposa, vai, se não terminar aqui, se não vier nada aqui, eu fico aqui, e qualquer coisa eu não vou para a igreja para não passar vergonha. Mas Jesus me deu uma palavra, e é uma palavra que Ele quer que é para a sua igreja, para mim como igreja, para você, para nós. E aí falava-se sobre o nosso Deus é poderoso, Ele tem todo o poder, dele é todo o poder. E eu queria falar hoje sobre um evangelho que é de poder. O evangelho de poder. É isso que Jesus está respondendo para os fariseus. Olha, vocês estão errados, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Sabe qual era a discussão dos fariseus? Eles queriam pegar Jesus acerca da ressurreição, porque eles não criam na ressurreição conforme Jesus estava falando. E aí, para pegar Jesus, eles vieram com uma pegadinha, mas aqui, ó. Mas e se a mulher, o marido dela morrer, e ela casar com o irmão do cara que ela era casada? É mais ou menos assim, vai vendo loucura. E daí, depois acontece do cara também morrer, aí ela casa com o irmão do irmão. E aí, ele morre também, ela casa. Daí, quando chegar lá no céu, ela vai ser esposa de quem? Porque Jesus está falando acerca da ressurreição. Aí Jesus vira para eles, primeiro, já deu uma chicotada e falou: vocês não conhecem nem as Escrituras, vocês não sabem nem o que vocês estão falando. Porque o reino de Deus não é casamento, não se dá em casamento. Não é assim como vocês estão falando, vocês já estão errando porque vocês não conhecem nem a Escritura. E aí Jesus fala para eles assim, aí pior ainda, que vocês não conhecem também o poder de Deus, que é poderoso para nos ressuscitar dos mortos. Não adianta, ainda que você conheça as Escrituras, mas as Escrituras não gerar em você poder para viver as Escrituras, não adianta, nós continuaremos errando. Então eu queria falar para vocês hoje sobre o poder de Deus, o poder do Evangelho. O significado do poder, o termo original grego usado para esse poder, o poder do Evangelho, da palavra, o poder de Deus é dynamis, ou dynamis, em inglês que é bonito, fica, que deu origem à palavra dinamite. Ele representa, essa palavra, esse poder representa uma força que é ativa e é eficaz. Poder para a salvação. O evangelho de poder resgata o ser humano do pecado. Porque não basta você só saber sobre o pecado e sobre os evangelhos. Sobre o Evangelho, se você não for, se a sua mente não for explodido por ele. Poder para transformação, muda vidas de forma radical e permanente. Uma metanoia que reflete nas suas ações. O poder de Deus é uma manifestação espiritual, filho, espiritual. Ela atua através de curas, de milagres, de libertação, age através do sobrenatural, poder de Deus. É uma ação do Espírito Santo, não consiste apenas em palavras bonitas e persuasivas. Aliás, nós estamos vivendo um tempo
em que as palavras soam bonitas, mas não geram poder de Deus sobre a vida de quem as ouve. Palavras persuasivas, bonitas, gera em você uma religiosidade, gera até um medozinho, mas não gera transformação, não gera salvação, não há uma manifestação espiritual e nenhuma ação do Espírito. Romanos 1,16 diz assim, porque Paulo está escrevendo à igreja em Roma, dizendo assim, porque não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Poder de Deus para nos salvar, dínamo, explosão, dinamite, algo ativo, eficaz, vivo e poderoso. Paulo escrevendo aos Coríntios também, ele diz assim no capítulo 2, verso 4, a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5 diz assim, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder e no Espírito Santo. Meu irmão, talvez você não tenha parado para pensar, ou talvez você foi entrando num modo automático há tanto tempo, e eu estou sondando meu coração junto com você para ver se eu não me perdi nisso. Porque às vezes eu passo dias e noites preparando uma palavra aqui, incrível para você, os ministros aqui dessa casa preparam uma palavra incrível para você, e aí para a igreja, e usado por Deus para isso, e nós perdemos a visão sobre o poder, a atuação, aquilo que essa palavra pode gerar de transformação numa igreja, e a gente começa a pregar bonito, a gente começa a falar sobre um monte de assuntos incríveis, e a igreja continua do mesmo jeito. Não basta o conhecimento, porque o conhecimento sem o poder transformador, o dínamo, não traz nenhum efeito para a nossa salvação e para o nosso crescimento espiritual. Então o poder de Deus acompanha a sua palavra. Quando uma palavra é liberada, o poder de Deus está atuando para que aquela palavra cumpra o seu desígnio, o seu propósito. Poder de Deus na sua palavra. Características que precisamos conhecer sobre o poder de Deus. O evangelho não consiste em táticas de persuasão humana ou mero intelectualismo. Não é neurolinguística só. Não é neurociência. Aqui não é uma corrente. Aqui não é não, o evangelho não consiste em táticas de persuasão. É a própria manifestação ativa e poderosa do Criador de todas as coisas na terra. O poder de Deus através da sua palavra, do Evangelho, é a própria manifestação ativa e poderosa do Criador de todas as coisas na terra. Aquele que tem todo o poder está entre nós. Aquele que criou é o mesmo que sustenta. O mesmo poder que foi usado para criar todas as coisas é o mesmo poder que sustenta todas as coisas. O poder de Deus está evidente em todas as coisas que ainda existem. Aquele que criou é o mesmo que sustenta. Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas. Segunda coisa, precisa saber sobre o evangelho, que não consiste em táticas de persuasão humana ou mero intelectualismo. Esse poder não nasce da sabedoria dos homens,
Mas esse poder vem direto do trono de Deus. Esse poder supera a eloquência e a retórica humana. Nós podemos ter aqui discursos incríveis. Nós podemos narrar biografias incríveis para você. Mas se não houver poder de Deus, é apenas uma lata batendo. É apenas um som. São apenas palavras lançadas ao vento. 1 Coríntios capítulo 2, verso 2 a 5 diz assim: pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor, em grande temor. Minha linguagem e pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E muitos lugares hoje está se trocando o poder de Deus por palavras de grande sabedoria. Lembra que eu ministrei um tempo atrás para vocês? Que Jesus te abençoe, Sérgio Augusto. Que arrebente de aparecer ar-condicionado para você instalar. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Sérgio, Ademir, esses caras. Jesus, olha, se esses caras não passassem por aqui, me perdi. Então Paulo está narrando aqui que o evangelho que ele pregava, a palavra que ele estava ensinando, não consistia em sabedoria humana, em retórica humana. Ele falou, eu estou abrindo mão disso. E olha que Paulo sabia do que estava falando. Ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, um professor de uma faculdade tinha lá. O propósito do poder de Deus é salvação e libertação. Escute, esse poder, esse dínamo, essa dinamite não existe para entretenimento ou exibição de vaidade, mas possui um foco cirúrgico e intencional. Primeiro, esse poder resgata do pecado, arranca o homem da condenação eterna e das trevas espirituais. Poder de Deus. Segundo, esse poder quebra cadeias. O poder de Deus quebra cadeias, liberta de vícios, traumas, amarras do passado. A gente tem falado bastante sobre psicologia, tem pessoas estudando psicologia, outros fazendo outras. Escute, deixa eu falar para você, a psicologia ajuda você a identificar o trauma, mas só existe algo que pode tirar você desse lugar, o poder de Deus. Você pode ler o livrinho que for, filho, de autoajuda que for, só o poder de Deus te liberta de cadeias na sua alma. Dínamo explode você por dentro, liberta você, te tira de lugares profundos, de amarras geracionais, de assuntos que foram passando de geração em geração, que insistia em permanecer você, uma herança ruim que você recebeu, mas o poder de Deus pode libertar você. Ele pode nos libertar hoje. O seu poder. O nosso conhecimento não é suficiente.
se não experimentarmos do seu poder agindo em nós, nos libertando. Colossenses capítulo 1, verso 13 diz assim: Ele nos tirou do domínio, do poder das trevas. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos nossos pecados, poder de Deus. Salvação, libertação. Outra característica que você precisa saber sobre o poder de Deus é que o seu alcance, o alcance do poder de Deus é universal e inclusivo. Essa palavra é meio complicada falar na igreja, então vamos falar que nós somos igreja inclusiva. Se bem que nós somos. Não no sentido caído, ideológico, dentro de uma teologia liberal. O alcance do poder de Deus é universal e inclusivo, porque não há barreiras culturais que o detenha. Não existem barreiras sociais, raciais, morais, que possam conter ou limitar a eficácia do Evangelho e o seu poder. Precisamos saber que o poder de Deus não faz acepção de pessoas. Ele alcança do mais instruído ao mais simples. Ele alcança do mais rico ao mais pobre. Do mais rico ao mais pobre. O rico não pode comprar. Não está à venda. Por isso que não existem barreiras. O poder de Deus está disponível para todo aquele que crê. A única chave de acesso a esse dínamo, a essa dinamite espiritual, é a fé pessoal. É a sua fé. Quanto mais fé, mais poder. Menos fé, menos poder. Mas o poder de Deus está disponível para todos que creem. O poder de Deus não se submete a padrões humanos e mundanos. Não existe uma hierarquia como existe no mundo. Tem mais dinheiro, tem uma posição social melhor, tem um acesso social maior, tem mais seguidores, menos seguidores, mais curtidas, menos curtidas, porque o mundo está dizendo que quem merece agora mais é quem tem mais curtida, mais seguidores. O mundo se tornou plástico, filho, porque não existe amizade nesse lugar. Não existe comunhão nesse lugar. Existem espectadores. Enquanto você dar aquilo que eles querem, eles vão seguir você. O dia que você olhar para eles e falar: olha, você está indo para o inferno. Experimenta lá no seu Instagram, coloca isso lá, você vê se você for muito louco mesmo. E a Marta de Jesus assim, coloca lá. O poder de Deus não se submete a padrões humanos e mundanos. Passou metade da mensagem já, mano, tem que começar de novo. Bem rápido. Foi buscar ali em Cruzeiro. Escute. O poder de Deus não se submete a padrões estabelecidos pela igreja. Não, o poder de Deus tem que se manifestar assim, assado, de um jeito, de outro. Você consegue dominar o poder de uma dinamite depois que se acende? Não se submete a padrões humanos, avanços, filosofias. Lembra que estão dentro do assunto ainda. Porque aquilo que bate de frente com vãs filosofias é o poder de Deus manifesto na igreja. São características do poder de Deus. Vamos falar um pouco sobre manifestações práticas do poder de Deus. O que ela causa,
o que ele gera, o que o poder de Deus faz, o que ele realiza. Primeira coisa, regeneração e mudança de caráter. Escute, mudança de caráter, regeneração. É uma mudança que começa na sua mente. A maior prova do poder do Evangelho, o poder de Deus, não é apenas um milagre físico, isso é incrível, mas a transformação de um coração endurecido, uma mudança radical de um estado para outro. Vocês lembram o paralítico que foi descido no telhado? Você lembra dessa parábola? Já leu isso na Bíblia, irmão? Aleluia. Que os amigos desceram aquele homem pelo telhado, colocou diante de Jesus. O paralítico estava lá, Jesus estava lá, os incrédulos estavam lá, os fariseus estavam lá, os curiosos estavam lá, estava tudo lá esperando. E agora vamos ver o que ele vai fazer. Jesus olha para aquele homem e fala assim, ó: perdoado estão os seus pecados. A palavra de Jesus mudou o estado interior daquele homem antes de mudar o exterior. Mudança por completo de dentro para fora. Aquele homem sofria, possivelmente por causa dos seus pecados. E ele sofria, porque naquela época você era aleijado, torto, manco, orelha torta, zóio furado, tinha problema na pele, tudo isso era pecado. Tanto é que você sabe a passagem que Jesus passa e está lá um homem cego, e aí eles falam: Jesus, que pecado esse cara cometeu para ele ser cego assim? Você consegue entender o poder de Deus fluindo de Jesus, regenerando aquele homem, mudando ele de dentro para fora, tirando ele de um estado de pecador, colocando ele num estado de salvo. Perdoado estão os seus pecados. Aí Jesus vira e fala assim, ó: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados. Levanta, toma a tua cama e vai para a sua casa. Poder de Deus fluindo. Mudança de um estado para outro. Manifestação prática do poder de Deus. Como vemos isso, o poder de Deus atuando? Sabe quando? Quando Ele opera libertação de vícios, amarras e traumas, como eu falei aqui. Pessoas presas a hábitos destrutivos encontram força para mudar radicalmente a sua maneira de viver. Você precisa do poder de Deus. Não basta você conhecer ou saber que precisa mudar de vida. Você precisa do poder de Deus para romper. E está disponível para nós. Talvez você cansou de ouvir aqui no seu estado pecaminoso, mas você precisa hoje receber poder de Deus para romper com os seus vícios, para romper com a sua vida desregrada, para romper com esse pecado escondido que gera dor em você. Poder de Deus. Essa palavra tem que gerar isso em você. Tem que te encher de poder. Substituição de sentimentos ruins por sentimentos bons. Eu ministrei para vocês um tempo atrás. O poder de Deus troca o coração do homem, um coração de pedra, por um coração de carne. Um coração humano, humanista, caído, desregrado, por um coração como o coração de Jesus. Poder de Deus. Não cabe dentro
da psicologia, não cabe dentro das vãs filosofias, porque tudo isso é um fim em si mesmo. Aí Jesus vem e libera uma palavra, e aquele coração é transformado pelo poder de Deus. Nenhum estudo científico pode dar isso, nenhuma filosofia pode levar o homem a isso. Substituição de sentimentos, um novo coração. O ódio dá lugar ao perdão, o egoísmo dá lugar à generosidade, o isolamento, o egoísmo dá lugar à comunhão. Você já parou para pensar que isso só pode acontecer por causa do poder de Deus? Irmãos, tem pessoas que não conseguem romper e entrar em comunhão na igreja, porque alguma pessoa feriu lá no outro ministério que ela era, ela vem para cá, ela não consegue se envolver de novo, ela começa a culpar um monte de gente, e fala que a igreja é ruim. Escute, não é a igreja, são pessoas ruins, mas a igreja de Jesus promove a cura e a restauração através do poder de Deus. Por isso que eu não desisto nunca da igreja, porque eu já fui curado nas mesas mais simples que você possa imaginar. Eu recebi um toque, uma unção fresca do Espírito. Eu experimentei o poder de Deus fluindo da vida dos meus irmãos. O único lugar que você pode ser curado por causa de ter sido ferido pela igreja é na igreja. Que existe uma igreja viva, um organismo vivo, que flui o poder de Deus, e vai preenchendo as lacunas do nosso ser, e vai nos colocando de pé. Se você foi ferido aqui, escute, você só pode ser curado aqui. Substituição de sentimentos, manifestação prática do poder de Deus. 2 Coríntios 5,17 diz assim: quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Essa angústia tem que ir embora. Manifestação prática do poder de Deus, amor prático. O Silvio, que me antecedeu aqui, ministrar a oferta, roubou o meu versículo. Amor prático e serviço ao próximo. Você só consegue fazer isso no poder de Deus, filho. O poder de Deus se manifesta quando a igreja estende a mão a quem precisa e quebra as barreiras do egoísmo humano. É só no poder de Deus, mano. Deixa eu falar para você, o nosso coração nunca vai ser treinado para isso. Existe um negócio ruim, herança do pecado, que fica gritando nós, chama egoísmo e orgulho. Você não consegue, não vai no braço seu, não vai, porque sua alma não quer. O seu espírito está pronto, como diz Paulo. O espírito entende o que tem que fazer, mas a sua alma rejeita. E aí quer que você faça para você, por você, de você, para você mesmo. Quer que o mundo gire em torno dele mesmo. Amor prático e serviço ao próximo, através de ação social. Nós não somos uma igreja, né, que vive só para o socialismo, para ações sociais, não. Mas é atributo da igreja também. Alimentar famintos, acolher os esquecidos, servir a comunidade. Você só consegue isso no poder de Deus, filho. Acolhimento radical, amar como Jesus amou, amar sem preferências, sem acepção. Hoje eu ouvi um negócio aí na internet, mandaram um vídeo para mim, eu falei, mano, isso aqui
ainda tem que se distinguir, se discernir isso aqui, se é do diabo ou se é de Deus. Você perdoa, mas não esquece. Você perdoa, mas impede o acesso. E aí eu olho para Jesus com Judas sentado na mesa e ele dando de comer, sabendo Jesus que um iria traí-lo. Acolhimento radical, amar como Jesus amou, gente, só é possível no poder de Deus. Nós encontramos várias coisas, vários motivos, nós encontramos várias desculpas para não amar como Jesus amou. Porque nós temos as nossas preferências. Só a ação do poder de Deus na nossa vida é que faz com que a gente largue tudo isso, rasgue o orgulho e ame no nível que Jesus amou. Porque Jesus falou para nós amarmos até os nossos inimigos. Não é fácil não. Não é precisando do poder de Deus. Eu preciso do poder de Deus. Eu preciso. Você precisa experimentar isso. Você precisa parar de andar só com quem gosta do que você gosta, faz o que você faz e comunga do mesmo pensamento que você. Isso não é discipulado. Você precisa se aventurar na escuridão. Dar um passo sem saber o que vai acontecer. Permitir que o poder de Deus te leve neste lugar. E encontre pessoas que precisam de uma palavra sua. Não são pessoas que merecem o seu amor, nem o meu, nem o nosso. Porque nós somos bons pra caramba. Porque nós sabemos pra caramba. As minhas ideias são boas pra caramba. Sabe, você não vai encontrar alguém que mereça o seu amor. Mas você vai encontrar alguém que precisa do seu amor. Egoísta. Discipulado intencional, só no poder de Deus, gente. Escute bem, só no poder de Deus. Discipulado intencional, gastar tempo e o que mais precisa, e o que mais precisar para formar Cristo nas pessoas. É o poder de Deus se manifestando. Quando você para a sua vida para servir alguém. Já parou para pensar nisso? Que coisa mais poderosa, que coisa mais incrível, que é parar a nossa vida para amar alguém como Jesus amou, com o amor de Jesus. Nós cantar aqui, ser suas mãos aqui na terra, ser seus pés aqui na terra, olhar com teus olhos, poder de Deus. Dínamo. Não faz o corte, não fica feio. Não. 1 João 3, 16, 18 diz assim: nós sabemos o que é o amor verdadeiro, pelo exemplo de Jesus Cristo, ao dar a sua vida por nós. E portanto, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos em Cristo. Dar as nossas vidas pelos nossos irmãos em Cristo. Você consegue fazer isso de maneira natural? No poder de Deus. 17 diz: mas dar a vida por nós, e portanto nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos em Cristo. Mas se alguém que se considera seguidor de Cristo possuir o suficiente para viver bem e vendo o irmão em necessidade não o ajudar, como é que o amor de Deus pode estar nele? Filhinhos, deixemos, aí o rapaz pegou meu versículo aqui, filhinhos, deixemos de dizer apenas que amamos as pessoas, vamos amá-las realmente e mostrar isso pelas nossas ações. Amor prático.
Então saberemos com toda certeza pelas nossas ações que estamos do lado de Deus e a nossa consciência estará limpa. Você só faz isso no poder de Deus. Terceira característica de quem carrega o poder de Deus, manifestação do poder de Deus: paz sobrenatural em meio às crises. Mano do céu, não é fácil. O Crédito falou para mim que bater no carro duas vezes. Tá certo que era a Maísa que estava dirigindo, mas... um do Crédito e um da Maísa. O Jesus faz coisa certinho, né? Para ninguém acusar o outro de nada. Bateram no carro deles, não foram eles que bateram no carro. E eu falei, mano do céu, ter paz num momento desse. Eu já falei que Deus deu o tamanho certo para mim, que se eu fosse do tamanho do Juliano, eu ia arrumar rolo com um monte de gente. Paz sobrenatural em meio às crises. O poder do Evangelho se revela na nossa capacidade de manter a estabilidade emocional e a esperança quando tudo ao redor desmorona. Quem aqui precisa do poder de Deus além de mim? Se der tudo ruim, resiliência espiritual. Superar o luto, superar a falência, superar a doença. Tudo isso sem perder a fé. É do poder de Deus. Nós não conseguimos resolver essas questões através de nós mesmos. Mas existe um poder de Deus dentro de nós, nos impulsionando, nos fazendo lembrar de Jesus no meio de uma tempestade, e apenas com uma palavra dizendo: acalma vento, aquieta-te mar. Jesus ainda é o mesmo. Esse poder está dentro de nós. Poder de Deus. Ter esperança. Ter esperança. Nós tivemos algumas pessoas aqui na nossa casa passando por dias difíceis, doenças. A Lilita aqui, graças a Deus, recuperada, bem, feliz. Nós temos a Carol, e aí, sabe, é difícil demais, mas eu olhava para elas e ouvia esperança. O médico falou isso. Eu sei que o coração fica assim, mas nós encontramos esperança. Manter a estabilidade em momentos ruins, a estabilidade emocional, a esperança quando tudo desmorona. Os planos, os projetos que não alcançamos. Superar o luto, a falência, não é fácil. Mas existe o poder de Deus, e o poder de Deus traz paz sobrenatural em momentos ruins. Calma no caos, uma mente guardada contra a ansiedade exacerbada e destrutiva. A ansiedade faz parte da nossa humanidade, do nosso humanismo, beleza? Mas ela vai nos afogando, vai nos aprisionando quando ela começa a se tornar exagerada e ela começa a ser destrutiva. E aí o poder de Deus vem trazer calma no meio desse caos. Esses dias atrás eu estava com crise de ansiedade. Eu acho que a gente vai ficando mais velho. E eu hoje descobri que eu estou velho mesmo, que olharam minha foto, nem reconheceram minha foto quando eu tinha 20, 19. Mas estava gatão, hein?
A Vivi deu sorte. Tinha uma fila querendo pegar o lugar dela. E a nossa mente, às vezes, olhando as dificuldades e os problemas, o nosso coração vai ficando mais acelerado, nós vamos entrando numa crise. E aí esse pastor que vos fala, estava entrando numa crise de ansiedade. E aí eu falei, meu Deus, eu estou me afogando aqui, coração desesperado. Eu tenho alguns amigos, eu liguei para uns amigos, liguei para os pastores, mandei num grupo que tem aqui, um núcleo da igreja. Falei, gente, ora por mim, eu estou em crise. Estou com ansiedade, meu coração está apertado. Ora por mim, ora por mim. Liguei para o meu discipulador, falei, mano, ora por mim. Só não liguei para o meu psicólogo ainda, mas eu liguei para o meu discipulador, falei, mano, ora por mim, por favor. E aí ele mandou mensagem de madrugada para mim, porque eu não estava conseguindo dormir, cabeça cheia, coração acelerado. E aí ele mandou mensagem, os irmãos aqui da igreja, os pastores, estavam orando por mim, minha esposa orando por mim, eu orando por mim, meu discipulador orando por mim. Você entende a importância de você estar envolvido numa igreja? E o dia clareou. E o dia foi se passando. Eu fui lembrando das promessas de Jesus sobre essa casa, sobre a minha vida, sobre a minha família. Meu discipulador mandou mensagem, falou, mano, nós estamos juntos. Isso já aconteceu. Jesus é bom. O poder de Deus nos levanta em momentos como esse. E aí eu tive a sensação como se Jesus estivesse no barco falando, acalma-te, filho. Aquieta-te, mar. O poder de Deus estabiliza, traz ordem ao caos. Filipenses 4:7 diz, estejam sempre cheios de alegria no Senhor. Digo outra vez, alegrem-se, que todo mundo veja que vocês são amáveis em tudo que fazem. O Senhor virá em breve. Palavras de esperança. Não se aflijam com nada, em vez disso orem a respeito de tudo, contem a Deus as necessidades de vocês, e não se esqueçam de agradar-lhe. Se fizerem isso, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Poder de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus. Existem situações na nossa vida que nós precisamos que Deus resolva. Nós precisamos que o poder dele nos revista. E no meio do caos a gente continue confiando nele. Poder de Deus. Manifestação do poder de Deus através de sinais, curas e prodígios. O Espírito Santo também atua no mundo físico para validar a pregação da palavra e aliviar o sofrimento. Quantos creem que Deus ainda é o mesmo e ainda manifesta-se através de sinais, de curas, de milagres e de prodígios? Por favor, tem alguém que ainda crê? Sinais, curas, prodígios, milagres. Oração pelos enfermos. Oração pelos enfermos. Ultimamente estão confiando só no médico, estão confiando só no psicólogo, estão confiando só no remédio, só no manjaro. Não vamos nada, rapaz. Se vamos aí foi para quem, Denberg? Oração pelos enfermos, interceder por cura física e emocional e ver respostas reais. Você não pode perder isso. A igreja de Jesus, você não pode perder isso de vista. Eu já orei até para mim mesmo, pôr na mão em mim, sai todo o mal em nome de Jesus. E se eu for cair, Jesus me segura. Oração pelos enfermos, interceder por cura física
e emocional. Jesus ainda é o mesmo que coloca em ordem o caos na sua mente. A Bíblia diz que até os loucos encontrarão o caminho. Poder de Deus. Libertação espiritual. Libertação espiritual. Tem gente que tem um demônio domesticado dentro de casa e se conformou. Porque às vezes, dentro da sua casa, às vezes acontecem coisas que você precisa manifestar o poder de Deus. Tem coisa que você acha que é Deus te provando, mas não é, Satanás atormentando. E você precisa discernir isso. Libertação espiritual, expulsão de forças opressoras que aprisionam a mente humana. Escute, Satanás, o diabo, não está brincando. Ele tem aprisionado mente de até dos crentes. De vez em quando você precisa orar lá. De vez em quando. Essa experiência, a igreja que ele surgiu lá da última vez que ele dirigiu, misericórdia. Era Jesus. Precisa pôr a mão. Eu repreendo, no nome de Jesus, esse espírito maligno que tem cegado o entendimento na mente. Operação de maravilhas. O que é a operação de maravilhas? Mudanças de resultados inesperados, intervenções mais amplas e sobrenaturais, como a multiplicação de pães e peixes, ou transformar água em vinho. Mano, deixa eu falar para você, Deus ainda realiza operação de maravilhas no meio da sua igreja. Poder de Deus. Escute, a igreja irá precisar da manifestação do poder de Deus neste século mais do que em qualquer outro. Marcos 16, 17, esses sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, imporão as mãos aos enfermos, e estes serão curados. Curas, milagres, operação de maravilha, segue aquele que crê. Poder de Deus se manifesta. Você perdeu isso? Você se perdeu em algum lugar que isso deixou de ser uma verdade para você? Vamos lá, preciso encerrar, em nome de Jesus. Tá, Leandro, beleza, isso é incrível. Então como que eu busco, como que eu recebo esse poder? Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Jesus disse para eles: fiquem aí em oração. Como buscar, como receber? Primeira coisa, orando. Oração intensa e fervorosa. A oração é a chave de ignição que move o ambiente espiritual e atrai a presença poderosa, manifesta de Deus. Nós estamos orando muito pouco, irmão. Nós estamos, escute, deixa eu falar para você. Nós estamos orando muito pouco. Nós estamos lendo artigo no Instagram achando que isso é buscar a Deus. Oração intensa, fervorosa.
Tem a ver com constância. Não se trata de algo mecânico, mas de um relacionamento diário, insistente e profundo. É relacionamento, não é só uma relação. É um desejo pelas presenças. É um desejo de um relacionamento. É acordar todas as manhãs querendo ouvi-lo e querendo falar com ele. É dormir toda noite, não vê na hora de estar com ele. Constância. Qual é o resultado? O resultado será ousadia para testemunhar e autoridade espiritual para manifestar o poder de Deus. A autoridade tem a ver com relacionamento. Hebreus capítulo 4, verso 16, assim: portanto, vamos ousadamente até o trono vamos ousadamente até o próprio trono de Deus e permaneçamos lá, para recebermos a sua misericórdia e acharmos a sua graça para nos ajudar em tempos de necessidade. Então é algo contínuo, permanência, é ir com ousadia. E quanto mais ousadia você for, mais permanência, mais permanecer, o resultado é mais poder. Quantos estão entendendo que nós estamos orando pouco e querendo que Jesus resolva as coisas pelo Instagram? Como buscar receber? Segunda coisa, segundo jeito, forma: mergulho profundo nas Escrituras. Porque nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Se conhecermos o poder de Deus e não conhecermos as Escrituras, viramos fanático e entramos no caminho do misticismo. Se nós conhecermos só o Evangelho, só as Escrituras, e não experimentar e conhecer o poder de Deus, nós nos tornamos fanáticos, religiosos, legalistas. Quantos estão entendendo? Como o Evangelho é o poder de Deus, quanto mais você se enche da palavra, mais esse poder opera em você. Que lindo isso. Que simples isso. Na prática, ler, estudar, memorizar e meditar na Bíblia diariamente. O resultado será um alinhamento dos seus pensamentos com os pensamentos de Deus. E isso irá gerar fé convicta no seu espírito. A fé vem pelo e ouvir pela. Colossenses capítulo 3, verso 16, diz assim: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Romanos 10, 17, portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo, poder de Deus manifesto. Terceira forma, como buscar poder: uma vida de santificação e obediência. Tá, isso é ruim pra caramba. O negócio de obedecer é difícil. Porque geralmente obedecer a Deus implica em desobedecer a nós mesmos. É verdade ou não é? Está ficando difícil. Orar, ler a Bíblia, nós vamos agora parar de obediência. Uma vida de santificação. O Espírito Santo, escute, não derrama seu poder em vasos que insistem em reter o pecado e a autossuficiência. Eu sou autossuficiente. Eu sei, eu faço, eu. E esquece, filho. Deus resiste aos soberbos.
Uma vida de santificação e obediência. Abandonar hábitos que entristecem a Deus e submeter a sua vontade, a sua própria vontade, à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Agradável para quem? Qual é o resultado quando temos uma vida de santificação e obediência? Abre espaço livre para que o Espírito flua, sem impedimentos, gerando maturidade e uma nova estatura, para nos ser atribuído mais poder para a realização de obras ainda maiores. Obediência, a Bíblia fala assim, se nossas filhas já sabem de cor, entendeu, já aprendeu. Obediência gera bênção. Obediência também gera poder de Deus, porque nós só obedecemos por causa do poder de Deus. E quando obedecemos, nós crescemos. Quando nos submetemos a um processo de santificação, de aperfeiçoamento, nós crescemos espiritualmente, alcançamos uma nova estatura, nos aproximamos cada vez mais da medida de Cristo, e nós vamos recebendo poder de Deus, porque Deus quer realizar as obras através das nossas vidas, porque Deus deixou para nós atribuições, obras para realizarmos desde antes do nosso nascimento. Quando estamos entendendo que nós precisamos do poder de Deus para avançar espiritualmente e crescer. 2 Timóteo 2, 19, 21 diz assim: todavia o firme fundamento de Deus permanece, tem este selo: o Senhor conhece os seus, e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Numa casa que é grande, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Santificação, separação, para um propósito, para algo incrível que Deus quer realizar através do seu poder dentro desse vaso. Como buscar receber esse poder? Quarto e último, estou encerrando. Atitude de fé e prática imediata. Exercitar-se pela fé. O poder do Evangelho muitas vezes só se manifesta quando damos o primeiro passo em direção ao impossível, ao improvável, ao extraordinário. Por favor, quer ver o poder de Deus se manifestar? Dê um passo de fé. O que é isso? É colocar em prática, é orar pelos doentes, é pregar a palavra a alguém, é exercer os dons, mesmo lá no fundinho, sentindo um medinho. O Mega tem uma frase lá, né, Mega? Do medo, né? Como é que é mesmo, Mega? Fala aí, Mega, esqueci, tem mesmo. É boa. Não, é boa, é boa. O filósofo Mega colocou uma frase lá. Tem, como é que é? Tem medo, tem hora que dá medo, e tem medo que é da hora. Filósofo Mega. Tem hora que dá medo, mas tem medo que é da hora. Cara, é verdade isso, bicho. Isso é bíblico, não está na Bíblia, mas é bíblico, Mega. É sobre isso aqui, mano. É uma atitude prática de fé para a manifestação do poder de Deus. O poder de Deus não se manifesta ao acaso, por acaso, sem intenção.
É isso aqui, colocar em prática, é azar. Azar, não sei se azar crente pode falar. Mas que se dane, não, se dane também não pode. Meu Deus, e agora? Ajuda eu, crente. Que ferva. Não tem nenhuma reputação para ficar zelando. O que eu quero é que o poder de Deus se manifeste. Filho, passou perto de você, viu que está doente, vem aqui, posso orar por você? Eu posso orar. Eu conheço um Jesus que tem poder para te, que tem poder para te curar. Posso orar por você? Pode. Mas e se Jesus não curar? Eu estou gerando um ambiente propício para que o poder de Deus se manifeste. Baixa aí, vem aqui chorar com você. Em nome de Jesus, enfermidade vai embora. Cara, bota um cara aqui que, nossa, mano, ele fala, vira os olhos, fica esquisito. Eu falei, traz ele aqui. Eu já fui caçador de demônios, gente, é verdade. Eu e o Clédio. Olha aqui, gente. Poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Não há barreiras para a ação poderosa de Deus, através do seu poder, através da sua vida. Gerar um ambiente para que o poder de Deus se manifeste. O poder de Deus se manifesta no exato momento da nossa ação em obediência pela fé. Você ainda crê nisso? 60% é que já acredita, já está bom. Tiago capítulo 1, verso 21 diz assim, fique de pé para todo mundo achar que está acabando, agora está mesmo. Fique em pé em nome de Jesus, estou encerrando. Tiago capítulo 1, verso 21 diz assim, por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígios de maldade, recebei de boa vontade a palavra que em vós é implantada, poderosa para salvar a nossa vida. Sede praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. O Tiago está falando assim, cara, você recebeu uma palavra, você recebeu um ID, você sabe que o poder de Deus está em você. Não seja apenas ouvinte, põe em prática pela fé, em nome de Jesus. Marcos capítulo 16, verso 20 diz assim, então, saindo os discípulos, pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais e maravilhas que os acompanhavam. O Senhor cooperava com eles, mas eles tiveram que agir pela fé. Vamos lá, alguém. O poder de Deus, quando se manifesta através de seus filhos, da sua igreja, é a evidência real e clara de que Ele está vivo. Ele ressuscitou. Esse poder liberado através de nós transformará a vida de todos quantos forem alcançados por Ele. O Evangelho e o poder de Deus está disponível a todos os que crerem. E ainda tem pessoas aqui que creem. E ainda tem pessoas aqui que creem em nome de Jesus. O poder de Deus está liberado para nós. Há uma fonte inesgotável do poder de Deus. Ele tem todo o poder e está disponível a nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.